Olá, personal trainer, tudo bem? Meu nome é Guilherme Melete e eu estou aqui mais uma vez para entregar para você conteúdos exclusivos do nosso canal da Fitz Trainer. Bom, hoje eu vim trazer para vocês 7 erros comuns que os personal trainers cometem. Baseado na nossa experiência de trabalho ali, a gente observa muita coisa e eu vou trazer esses 7 erros para você então. Um erro muito comum que muitos personal trainers cometem é o uso exagerado e indevido do telefone celular. Hoje a gente sabe que o telefone celular é uma ferramenta de trabalho que eu aconselho muito, inclusive os meus colegas e eu também utilizo para trabalhar, para filmar os meus clientes treinando, para mostrar para eles os erros e os acertos, para fazer postagens conforme eles autorizarem. E também os nossos clientes pedem algumas vezes para nós filmarmos eles treinando com o aparelho deles, para eles fazerem as suas postagens pessoais também. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é que muitos personal trainers usam o telefone celular de forma indevida, para tratar de assuntos pessoais enquanto está se trabalhando com o cliente. A gente tem que pensar que aquela hora é do cliente, ele pagou por ela, real por real, então o foco tem que estar nele. Se o personal trainer ficar utilizando o telefone celular para assuntos alheios, ficar conversando com pessoas ali, seja no descanso do cliente ou pior ainda, na execução do exercício, é algo muito negativo e pega muito mal. Pode ser que o personal não perceba essa insatisfação por parte do cliente a curto prazo, mas pode ser uma questão importante na hora do cliente não renovar o contrato. Então, fica aqui essa dica super importante. Utilize o telefone celular com o intuito profissional, com a autorização do teu cliente, para mostrar erros e acertos, para fazer postagens, mas seja estratégico. Enquanto o teu cliente faz o exercício, é filmagens, dando as dicas, sempre atento na execução correta do exercício, sempre atento também para conseguir assegurar o exercício do teu cliente. Enquanto ele estiver descansando, você usar o celular para assuntos alheios, então, é um risco que você corre e não deve acontecer, ok? Um erro muito comum que muitos personal trainers cometem também é não fazer a periodização, ou seja, não fazer um planejamento a médio e longo prazo. Isso faz com que o personal trainer se perca nas prescrições de treinos, ou seja, ele não faz um planejamento nenhum. Então, ele prescreve um treino hoje e aí ele não registra esse treino e no decorrer da semana também vão acontecendo treinos feitos assim, em cima do joelho, feitos na hora. Passou uma semana, ele esquece o que ele fez na semana passada, não tem nada registrado, não planeja. E o que vai acontecer? Passou uma semana, 2, 3, já está totalmente perdido no que é que foi aplicado. O cliente percebe quando não há essa organização, quando não há esse planejamento, porque o cliente ele cuida só das variáveis dele, né, da carga que ele fez, do exercício que ele fez, e o personal trainer está sujeito a esquecer isso, porque o personal tem vários clientes e se ele deixa de se organizar com todos os clientes, há uma bagunça generalizada e que vai comprometer a qualidade do atendimento dele, né? Então, esse erro de não organizar, de não planejar, faz com que o personal trainer atropele as coisas. Por vezes ele queima cartucho, como costumo dizer, que utiliza estratégias antes da hora ou demora demais a utilizar uma estratégia que de repente naquela hora dá para se encaixar. Enfim, organização, planejamento, que é a periodização de treino, é fundamental no trabalho do personal trainer e é um erro muito comum que a gente observa na nossa área. Fique atento a isso e não deixe de planejar. Um erro também muito comum que muitos personal trainers cometem é não variar nos treinos, é não fazer uso do princípio da variabilidade. Nós sabemos que esse princípio ele faz todo sentido, é verdadeiro e muitos clientes não gostam de treinos monótonos, não gostam de vir cá na academia e fazer sempre a mesma coisa. Aliás, muitos dos clientes recorrem ao personal trainer porque veem nesse profissional uma possibilidade de variar nos treinos, de nunca saber o que ele vai fazer. É óbvio que não deixando de lado o planejamento e a periodização. Isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Planejou-se e vai fazer uma estrutura de treino coerente. Porém, a variação de treino é algo fundamental, é algo motivador. Com o tempo, e às vezes acontece por preguiça também do profissional, planejar um treino ABC e utilizar aquele treino ABC por um mês inteiro. Ou seja, se a pessoa treina 3 vezes por semana e você fazer um ABC, ele vai fazer 4 vezes cada treino ao longo de um mês iguais. Isso pode ser monótono e pode ser um tiro no pé. Então, seja por preguiça, seja por uma estratégia muito simples de uma periodização linear, tome cuidado
com essa não variância de treino, tá? O cliente se sente desconfortável com isso, ele quer algo diferente, ele percebe que na sala tem outros clientes de outros personal trainers que estão fazendo treinos diferenciados, mais divertidos, mais dinâmicos, e ele sente essa vontade também. Então, fica a dica para você, personal trainer, que está utilizando de periodização linear e treinos muito simples e repetindo muito esses treinos, para que use um pouquinho mais da criatividade, obviamente, novamente, dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura coerente, mas use de variar treinos. Mude a sequência de exercícios, mude os exercícios, mude os locais em que você aplica esse exercício dentro da sala de musculação, sem perder a estrutura e a organização da periodização, ok? Um outro erro muito comum também que a gente vê nos personal trainers é ele se desligar do seu cliente do momento em que acaba um treino até o momento do outro treino. Ou seja, acabou o treino agora, dá-se um tchau e só vai voltar a ter o contato com o cliente no próximo treino. Isso é um erro, porque o nosso cliente ele precisa de atenção, ele quer atenção e não é somente na hora do treino que ele quer isso, tá? Obviamente que durante o treino ele pagou por aquela hora e a gente vai estar 100% focado nele, 100% atento a ele, porque aquela hora é dele. Porém, ele é o nosso cliente mesmo fora desse ambiente, fora dessa hora. Então, tem que ser dada uma atenção especial para ele em outros momentos também. A gente tem o recurso do celular e do WhatsApp hoje em dia, então o contato via WhatsApp é uma coisa bastante interessante para perguntar como é que ele passou a noite, para perguntar a respeito da alimentação, se ele viajou e como é que foi de viagem, como é que ele está se sentindo após aquele treino que foi mais intenso ou mais volumoso. Enfim, tem várias conversas que podem acontecer fora do momento do treino e que são valiosos, são importantes para manter esse contato próximo, para gerar retenção, tá? O cliente ele se sente abandonado, não são todos, mas muitos clientes se sentem abandonados quando não há essa conversa intermediária entre um treino e outro. Então, isso também é uma ferramenta de retenção. É importante que o personal trainer pense nisso sempre. É claro que nós temos muitos clientes na nossa carteira de clientes, às vezes se tiver com a carteira cheia, fazer isso com todos os dias, às vezes é cansativo, exaustivo e por vezes desnecessário, dependendo do perfil de cliente que você tem, tá? Então, essa dica sobre esse erro não vale para todos os clientes. Mas você, uma vez que conhece o teu cliente, identifica que ele é uma pessoa mais carente, que gosta de atenção, você tem que utilizar essa ferramenta para gerar essa proximidade mesmo no extra treino, tá? Com outros perfis de pessoas que não gostam muito do WhatsApp, que você percebe que demora a responder a tua mensagem e que a tua mensagem que a mensagem que ele dá é muito curta de resposta, com essa pessoa não vale a pena ficar com muita conversinha. Mas com aqueles que você identifica que são pessoas mais carentes e necessitadas, vale a pena essa estratégia e se não utilizar, pode ser visto como um erro. Um outro ponto importante e que pode ser considerado um erro grave é o excesso de conversas aleatórias e pessoais. Por que eu digo isso? Mais uma vez, aquela hora que o personal trainer contrata é dele, o foco deve ser 100% no cliente. Então, o cliente, se ele gosta de conversar, então que ele fale sobre as histórias dele, do que aconteceu no dia dele, e que ele converse e que nós tenhamos aquela regra dos 2 ouvidos para uma boca. Nós temos que escutar muito mais o cliente do que falar. É óbvio que se a gente for falar sobre dicas e correções e coisas técnicas que diz respeito ao treino, a gente tem que falar e discursar e o cliente tem que dar atenção para a gente. Mas se não for a respeito do treino e do cliente, se você for conversar sobre assuntos pessoais, aleatórios, tem que tomar muito cuidado com o tempo que você leva para falar a respeito disso, tá? O cliente não vem até você nessa hora para ficar escutando conversinhas suas. É óbvio que se é um cliente que você já tem há bastante tempo e você tem bastante afinidade com ele, e ele é uma pessoa curiosa, pode ser também, e que quer saber das suas histórias, você vai falar a respeito sem problema. Mas não esqueça que durante o treino existe uma variável importante que é o tempo de descanso entre as séries. Se você começar uma conversa muito longa e esse tempo extrapolar, você está deixando de entregar excelência no atendimento. E isso ele pode sentir também e pode ver como uma coisa negativa, tá? Cuidado então com as conversas aleatórias, as conversas pessoais, o tempo que você leva para falar a respeito e sobre o que você vai falar e sobre se o teu cliente vai achar interessante isso. Ao contrário que, se ele quiser falar sobre uma história longa, você tem que respeitar, mas obviamente também que tem que ser dado o tempo limite ali do descanso para fazer uma outra série, depois ele volta a falar sobre o assunto, mas a prioridade é sempre o cliente falar e nós escutarmos sobre assuntos aleatórios. Quando diz respeito ao treino e assuntos técnicos, nós temos a palavra também com o tempo contado. Um outro erro muito comum que nós observamos na sala de musculação com os personal trainers é a falta de rigor na correção de exercícios. Nós sabemos que há exercícios que são mais simples, outros que são mais complexos, mas
na mesma medida que a gente faz um exercício correto e entregamos saúde, entregamos o resultado para o cliente, um exercício mal realizado pode entregar uma patologia, uma lesão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é comum personal trainers não estarem totalmente focados e ligados na execução correta do exercício e deixar o teu cliente fazer o exercício de qualquer forma. Ou um exercício que nem é tão difícil assim de realizar e que poderia haver uma correção a mais ali ou aqui e o personal trainer deixa acontecer, às vezes porque está com uma sobrecarga e o cliente não consegue manter a postura e vai se deformando ao longo da série. O fato é que é muito negligenciado e é mais comum do que se imagina essa falta de rigor. Então, a gente tem que lembrar que a todo momento que a gente está trabalhando, nós somos a nossa vitrine, né? Nós somos o profissional que está ali cuidando daquele cliente, mas também somos pessoas que estão sendo observadas pelos clientes dos outros colegas e também estamos sendo observados pelos outros colegas. Então, essa falta de rigor na correção pode ser mal vista por esses outros clientes ou por esses outros colegas. Então, não é nem pecar, mas se tiver que pecar, peca pelo excesso do que pela falta de correção. Tá? Esteja próximo, esteja focado, toque se for o caso, fale se for o caso, demonstre se for o caso, focado no teu cliente o tempo todo. Se ele tiver que reclamar de alguma coisa, é pela falta do teu rigor, não pelo excesso do teu rigor. Fica atento com esse erro, que ele é muito comum e não pode denegrir a tua imagem enquanto personal trainer. Um erro muito comum que acontece rotineiramente entre muitos personal trainers é não controlar uma variável de treino chamada descanso entre séries. Tá? Todos nós sabemos da importância que é o tempo que se leva para descansar entre uma série e outra, e isso depende muito de acordo com os objetivos do cliente, né? De acordo com a periodização e com as metodologias de treino que você aplica com o teu cliente, mas é importante que se tenha logo registrado qual será o tempo que o teu cliente deve descansar entre uma série e outra, dependendo do treino que ele está fazendo. O fato que acontece é que, por conversas aleatórias, por um cansaço que o cliente sente e não se sente preparado para começar a próxima série, essa variável descanso entre séries é deformada. E isso é um problema sério, porque o resultado do nosso cliente depende muito dessa variável. Então, você descansar muito tempo entre uma série e outra pode influenciar no tempo que levará para atingir esse objetivo. E o tempo que leva para atingir o objetivo do cliente vai ser colocado em causa a tua qualidade. Porque muitas vezes, quando começa um cliente novo com a gente, uma das primeiras perguntas que ele faz é: você acha que em 2 meses eu consigo atingir meu objetivo? E essa pergunta ela é muito relativa, né? A resposta dela depende de vários fatores, dentre eles essa variável descanso entre séries. Se a gente pensar que um treino leva 60 minutos e ele é composto por uma parte de aquecimento no início, uma parte de volta calma, alongamento, relaxamento no fim, sobra ali em torno de 35, 40 minutos de treino de musculação, por exemplo. Desses 40 minutos, quantos dele vai ser treinando e quanto desse tempo vai ser descansando? Isso é uma matemática que você deve fazer, é uma dica que eu já deixo para você. É óbvio que depende muito do objetivo, depende muito do treino que você está aplicando. Mas desses 40 minutos, se você, por exemplo, efetivamente colocar o teu cliente para treinar menos de 20 minutos, para pensar sobre isso. O teu cliente está descansando muito e treinando pouco. Mais uma vez vou repetir, depende muito do objetivo e do tipo de treino que você está aplicando. Mas essa variável de treino, descanso entre séries, ela é muito negligenciada e também por conta de conversas muito aleatórias. Esteja atento ao que você está falando com o seu cliente, o tempo que ele leva para falar sobre um assunto. Por vezes o cliente, ele estrategicamente vai te enrolando ali para conseguir descansar um pouquinho mais. E essa enrolação vai influenciar no resultado do teu cliente a médio e longo prazo. Então fica essa dica desse erro que acontece muito comumente para você não cometer o mesmo. Agora, para você conseguir controlar essa variável de treino chamada descanso entre séries, você precisa ter um relógio, um cronômetro, né? Isso aqui, eu considero o relógio, o cronômetro no caso, uma ferramenta de trabalho do personal trainer importantíssima. Então, se você não faz uso desse equipamento, você deixa a desejar, não há como você controlar essa variável. Então, recomendo muito que você utilize um relógio, de preferência digital, em que seja fácil para você controlar o início e o término desse tempo de descanso e também o início e o término do tempo de execução do treino, do exercício, por exemplo. Então, os dois erros é não controlar a variável de treino e o outro erro é por não ter esse equipamento, o relógio com o cronômetro, para conseguir fazer isso. Bom, eu trouxe aqui para você 7 erros muito comuns que muitos personal trainers cometem
para você não cometer esses mesmos erros, tá? Nós achamos muito importante falar a respeito dos erros que se cometem para que a nossa classe de personal trainer seja muito bem vista, tá? Eu estou aqui para defender a classe de personal trainer, eu quero que todo mundo tenha muito sucesso nessa profissão, porque uma vez que ela é denegrida por um mau profissional, isso se reflete para todos e não é o que a gente quer, tá? Espero que você tenha aproveitado muito essas dicas de erros para não cometer e não ache que que são bobeiras, tá? São detalhezinhos que fazem a diferença na venda e na retenção do teu cliente. Lembre-se sempre, você está sendo observado o tempo todo. Qualquer erro, por mínimo que seja, pode ser notado por alguém e ele pode propagar uma informação ruim de você. Ao mesmo tempo que detalhes que podem fazer diferença, positivos, também propagam informação boa e também fazem parte de uma venda da tua vitrine. Espero que você tenha gostado dessas dicas sobre erros muito comuns que personal trainers cometem e espero que você aproveite para conseguir entregar treinos de qualidade e treinos de alta performance para os seus clientes. Um abraço!